Olá a todos, hoje é 3 de novembro de 2020, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. Hoje faz 59 anos que foi fundada a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, conhecida pela sigla USAID. Com o pretexto de apoiar o desenvolvimento econômico e social na América Latina, essa agência serve para dar uma aparência legal à intervenção norte-americana em nosso continente. Os fundos que ela distribui foram e são utilizados para a repressão contra países, organizações, movimentos e pessoas de esquerda ou progressistas. Por exemplo, a principal bandeira de luta do movimento estudantil brasileiro nos primeiros anos da ditadura era justamente contra o acordo MEC-USAID, ou seja, firmado entre o nosso Ministério de Educação e a agência norte-americana em 1965. O acordo provocou indignação e repúdio nos professores intelectuais e alunos das universidades por significar, na prática, a intervenção norte-americana na educação brasileira, já com o objetivo de acabar com o ensino público e gratuito. Em 67, durante o governo do ditador Costa e Silva, apesar da oposição, firmou-se um segundo convênio de assessoria MEC-USAID, cujo resultado foi a implantação da reforma universitária de 68, seguida da brutal repressão ao movimento estudantil. Esse é só um exemplo da intervenção norte-americana através da USAID no Brasil durante a ditadura militar. Agora vou contar como essa mesma agência serve de fachada para as ações da CIA contra a Cuba e para financiar a contra-revolução. Segundo o portal Cuba Money Project, citando dados da própria USAID, o financiamento de programas de subversão contra Cuba recebeu, desde 90, mais de 260 milhões de dólares. Apenas durante o governo de Trump, ou seja, desde janeiro de 2017, a USAID investiu quase 50 milhões de dólares sob o título Mudar o Sistema Político de Cuba. Por exemplo, a ONG contra-revolucionária Observatório Cubano de Direitos Humanos, sediada em Madrid, recebe dinheiro da USAID e repassa às mídias ADN Cuba, Diário de Cuba e Cubanet, que também servem para atacar o sistema cubano. Criar, financiar e dirigir ações subversivas contra governos de outros países, forjando uma aparência legítima para elas, é uma das táticas da guerra não convencional. E parece que, seja qual for o resultado das eleições nos Estados Unidos, isso não vai mudar muito. Em entrevista a uma agência de notícias, a candidata a vice de Biden declarou que a política para Cuba do governo Biden-Harris teria dois princípios. O primeiro é que os americanos são os melhores embaixadores da liberdade em Cuba. E o segundo seria capacitar o povo cubano para determinar seu próprio futuro. Ou seja, para ela, os americanos devem determinar como o povo cubano deve agir em relação ao seu próprio governo. Disse ainda que os Estados Unidos trabalhariam com a comunidade internacional por um hemisfério seguro e democrático. Hemisfério seguro e democrático é um eufemismo para intervenção indireta ou direta nos países que não se submetam ao domínio estadunidense. Agora a situação da Covid-19 em Cuba. A maior parte do país, inclusive Havana, já está na nova normalidade. Hoje as escolas da capital retomaram as aulas presenciais. Quando a epidemia começou, em março, Cuba tinha 4 instituições com laboratórios capazes de processar as amostras. Hoje são 13 laboratórios em 5 províncias, o mais recente inaugurado ontem na província de Artemisa. A vacina Soberana 1 do Instituto Finlay começou a fase de estudos clínicos em agosto e até agora apresenta bons resultados, sem reações adversas nem efeitos graves. A Soberana 2 do mesmo instituto também já vai começar os testes clínicos. E outro instituto, o Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, já deu o primeiro passo para iniciar os testes clínicos em humanos de sua primeira vacina, que é a terceira cubana. Segundo o presidente da Biocuba Pharma, até o final deste ano, Cuba terá 4 vacinas em ensaios clínicos e em 2021 a população será imunizada contra a Covid-19.
Como disse a diretora de pesquisas do Instituto Finlay, Cuba será, uma vez mais, exemplo para o mundo de como a integração governo, saúde e ciência pode tudo quando a prioridade é a saúde do povo. Apesar dos números indecentes do bloqueio, apesar do cínico financiamento da contra-revolução, Cuba não deixa de crescer e se superar na defesa dos interesses do seu povo. E continua a campanha pelo Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas. O site é brigadasmedicuba.com. Por hoje é isso. Saudações socialistas.